Etapa 5, vamos falar sobre a placa protoboard, ou também como é conhecida, placa de ensaio, ok? Então, vou inserir aqui na minha área de trabalho, vou rotacionar, eu gosto de trabalhar ela neste formato aqui, né, com esta orientação. Então, a placa protoboard, ela possui as seguintes características, né? Vários furos que estão conectados entre si. Então, como são essas conexões? Nessas duas extremidades, que são utilizadas para se conectar à fonte de energia, né? Nós temos na vertical os furos conectados, tá vendo? Esses furinhos aí que aparecem destacados em verdes, eles estão todos conectados. Então, todos esses furos na direção vertical estão conectados entre si. O mesmo aqui, certo? Então, esses furos aqui da vertical, eles são utilizados para se conectar à fonte de energia, conectando o polo positivo e o polo negativo. O mesmo vale aqui para estes furos da direita, ok? Nós temos também as linhas, e agora essas linhas elas são conectadas, né, nessas direções aqui, ó, horizontais. Então, essas linhas, do 1 ao 30, todos esses furos, esses 5 furos, da letra A à letra E, estão conectados entre si, certo? Bom, e todos esses furos aqui também, do número 1, da linha 1 à linha 30, da letra F à letra J, estão conectados entre si, certo? Então, essas são as principais características da placa protoboard, ok? Então, como padrão, nós utilizamos aqui como padrão não, né? Cadê a fonte? Vou utilizar aqui uma fonte de energia para conectar aqui o negativo e o positivo, ok? Então, toda essa fila aqui está conectada ao polo negativo da bateria e toda essa coluna aqui também está conectada ao polo positivo da bateria, certo? Da fonte de energia. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos montar um pequeno circuito utilizando a placa protoboard. Para isso, vamos querer ligar um LED, certo? E aí, pessoal, o LED ele possui duas perninhas, né? O cátodo e o anodo. Visualmente falando, o LED ele possui uma pernazinha que é maior do que a outra, certo? Apesar de aqui essa perna estar, né, um pouquinho torta, de forma que eles estão alinhados, mas essa pernazinha que é maior, ela indica, visualmente falando, quando a gente pega um LED, fisicamente, que essa perna maior deve ser conectada ao polo positivo da bateria. Por que isso? Porque o LED, é, ele é um, me foge agora a palavra, deixa eu ver se eu encontro aqui o nome para falar, porque senão eu não vou lembrar. Ele é um diodo. O LED ele é um diodo. O que significa ser um diodo? Que ele só aceita a corrente elétrica passando em um sentido, certo? Então, se eu conecto essa perninha menor no polo positivo, ele vai impedir a passagem da corrente elétrica, beleza? Só permite a passagem da corrente elétrica quando a perna maior está conectada ao positivo da bateria, beleza? Bom, e aí vamos fazer o seguinte. Vou rotacionar esse LED desta forma, vou conectá-lo a parte superior, certo? O negativo na linha 5, letra E, ok? Eu não posso ligar esse LED diretamente na bateria, porque vai acontecer o seguinte, o LED vai queimar se eu fizer isso. Quer ver? Ó? Vamos somente fazer aqui o teste. O LED ele queima se eu ligar ele diretamente aqui na bateria, ele vai ter uma corrente maior. Opa. Eu não sei se a tensão de 5 volts vai ser suficiente para queimar o LED, mas vamos ver. Ó, tá vendo? Aparece aqui, ó, a mensagem dizendo a corrente no LED atual é de 483 miliamperes, enquanto o máximo absoluto é de 20 miliamperes, certo? Ou seja, a corrente no LED não pode exceder 20 miliamperes, senão ele vai queimar. Para contornar esse problema, a gente faz o seguinte, eu vou adicionar um resistor de 1K, e vou adicionar um resistor de 1K, vou mudar esse LED aqui de posição, beleza?
Vou deletar aqui essa linha. E aí eu vou ligar esse aqui, resistor aqui no negativo. Iniciar a simulação. Tá vendo? O LED acendeu aqui, o LED vermelho. Bom, percebe o seguinte, né? Olha, eu não posso ligar o resistor, eu vou rotacionar ele aqui novamente, dessa forma. Por que eu não posso ligar o resistor dessa forma? Porque todos os pontos nessa linha 4 estão sob o mesmo potencial. Então, não faz sentido ligar o resistor dessa forma, certo? Senão ele não seria percorrido por nenhuma corrente elétrica. Então, eu preciso ligar esse resistor, logicamente, na direção vertical, certo? Porque ele está conectado a um ponto da linha 2, que eu conectei aqui no polo negativo, e o outro terminal do resistor, que está aqui na linha 6, ele está conectado no negativo do LED. Ok? Então, há uma diferença de potencial entre as extremidades desse resistor e ele vai ser percorrido por uma corrente elétrica. Beleza? Então, não conectem os componentes elétricos de vocês dessa forma. Certo? Porque em toda essa linha 6, todos os pontos dessa linha 6 estão sob o mesmo potencial. Se eles estão sob o mesmo potencial, se você conecta o teu componente assim, vai haver um curto-circuito, né? Ou seja, a corrente vai buscar aquele caminho que é mais fácil e não vai percorrer o teu componente eletrônico, certo? Então, a forma correta de se conectar o teu componente eletrônico é nessa orientação. Percebe ainda que eu consigo alterar, né, a cor do LED. Então, venho aqui, tanto mudar o nome, como alterar a cor do LED. Então, a cor laranja, né, selecionei aqui, por exemplo, a cor azul, ok? Então, eu posso modificar a cor desse LED também. Vou falar. Bom, é isso, né? Então, só tomar esse cuidado aqui na hora de colocar a orientação do seu LED, certo? Uma outra dica que eu dou é o seguinte: se vocês quiserem, por exemplo, estar montando um projeto muito grande, e aí vocês têm muitos componentes eletrônicos e não cabem todos nessa linha 12, né? Eles devem estar sob o mesmo potencial. E aí a dica é a seguinte: é só conectar uma linha à outra, né? Agora, tanto essas linhas aqui da direita, da esquerda, como essas linhas da direita, vão estar sob o mesmo potencial. Okay? Então, você pode também utilizar esse lado aqui para, para complementar, né, a sua configuração do seu circuito. E um outro ponto, uma outra dica é fazer o seguinte: se vocês desejarem, né, for também um projeto um pouquinho grande, e vocês forem precisar desse lado direito, né, de puxar um fio desse lado direito, né, vocês podem fazer essa conexão aqui por baixo, né? Fica um pouquinho mais organizado, fica um pouco mais bonito, né? Então, sempre vocês podem, logo de cara, já iniciar o teu projeto fazendo todas essas conexões, ok? E aí você vai ter aqui também, você pode também puxar aqui o fio desse lado direito, certo? Conectando ao polo positivo e ao polo negativo da bateria, ok? Então é isso.